Salve Corinthians! Salve galera do Timão, rapaziada, exclusivo! Vamos ver aqui o que o presidente Osmar Stabile tem a revelar sobre o Corinthians. Fiel, antes de ir para essa coletiva, eu só te peço humildemente aquele like fiel, fortalece com like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje é o dia de vender o André. E digo mais pra você, Cebolinha, o Flamengo não vai contar com Cebolinha e os dirigentes do Corinthians vai pra cima com força máxima para trazer o Cebolinha pro timão. O que você pensa a respeito disso? Comente aí, representa com like e hype esse vídeo pra nós. Vamos ver o que o presidente vai falar, vamos lá. Bom, Lili. Ô, Bruno, beijo pra você, pros amigos aí do estúdio, pro Felipe, pro Bruno Andrade, todos que estão acompanhando o Fala Fonte. Tem o caderninho aqui do presidente, porque ele é muito cuidadoso. Ele não quer errar o nome de ninguém, ele quer dar bom dia pra todo mundo. Então ele tá... Posso mostrar? Pode. Vou mostrar aqui, ó. O presidente escreve tudo bonitinho aqui, os nomes, que ele fala, me fala o nome, quero saber o nome e sobrenome. Então não tá quer errar aqui. o nome de ninguém. Exatamente. Com cuidado. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, ô João. Primeiro o presidente vai dar o bom dia, né? Pro pessoal lá, ler os nomes aí. Presidente, fica à vontade. Um abraço aí, Bruno Vicari, Felipe Silva e Bruno Andrade. Quer dizer, pô, 100%. Tem bastante Brunos aí, é isso? Exatamente. Tem vários Brunos. João França, que estava entrando no assunto de mercado, a gente não conseguiu falar muito, Não, né, no Sport A Center. gente guardou pro Fala Fonte. Ah, exato. Boa. Então é guardar tua. o mercado pro pessoal do estúdio. Então a gente vamos começar Vai com que é esse, tua. dando sequência, Não. tá, João? Essa questão do mercado. Vai lá, Bruno. Depois o Bruno também aprofunda e a gente volta, claro, em alguns temas que eu vi que vocês já abordaram, mas acho que algumas questões ficaram no ar. E aí a gente volta nas outras questões políticas, nas próprias questões do Memphis também. Mas vamos então de mercado, já que é o principal assunto do programa aqui também, João. Não, pode fazer. Eu tenho um tal de André aí que tem movimentado bastante Fala Fonte, né? Se o Bruno Andrade quiser perguntar, melhor pessoa para responder não tem. Bora, Bruno! Vamos lá. Presidente Osmar Stabile, bom dia, prazer falar contigo. Entrando já então no assunto mercado, no assunto André, primeiro perguntar de forma oficial se vocês confirmam a primeira recusa da oferta do Nottingham Forest, 12 milhões de euros, se vocês confirmam a continuação das negociações, e até aproveito para te perguntar uma apuração que está em andamento, não publiquei ela, mas nada como ter a palavra do presidente, se essa negociação com o Nottingham Forest ela é trabalhada de forma paralela com uma eventual outra negociação com um clube inglês. O que eu tenho aqui é que o Nottingham Forest não é o único e que há uma possível disputa de ingleses pela contratação do André. Obrigado. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quanto à primeira proposta que veio aí verbalmente, essa proposta a gente mandou oficializar. E ficou de se oficializar a proposta até hoje, sexta-feira. Agora não tem horário, não sei qual horário que vai ser. De repente vem uma proposta aí até o final da tarde, pode vir amanhã, talvez no máximo na segunda-feira, para dar tempo de a gente fechar qualquer negócio dentro da janela. Mas agora, proposta efetiva, nós estamos aguardando aí até o final da tarde. Mas há um preço para vender o André? Qual é o preço que o Corinthians tem para o André? Então, a gente não quer falar de valores, porque se há uma negociação, esse cuidado nós temos que ter em virtude, até por respeito a quem está lá do outro lado, né? Para a gente poder falar sobre questão financeira. A financeira nós vamos tratar dentro da sala, assim que terminar a gente fala para vocês o que nós conseguimos chegar, o que eles conseguiram chegar também. É uma negociação, e toda negociação tem que ter esse cuidado necessário para evitar transtornos lá na frente. Presidente, é o Bruno Vicari agora, ainda em relação ao André, a Lili, o João, Bruno Andrade trazem as informações para a gente de que é um pedido e uma intenção, acima de tudo, do clube do Diniz. Se eventualmente o André for negociado, o Bidon tem que ficar. Tem essa segurança, tem essa garantia que é um ou outro? Não, a vez passada nós conversamos sobre a saída do André, ela tinha que ser imediata. Hoje a gente fala que se tiver qualquer tipo de negociação, o André deve permanecer até o final do ano. Uhum. Isso aí a gente tem conversado muito a respeito disso, porque é necessário, eu não quero fazer com que o time sinta as dificuldades, porque a gente pretende ganhar um campeonato esse ano ainda. E por isso a necessidade da gente manter a equipe. Como eu disse lá no começo, a gente quer e queria uma equipe competitiva,
e a gente tem essa equipe competitiva, certeza absoluta que nós vamos trabalhar muito para a gente conseguir ser campeão durante esse ano ainda. Então a intenção, além dos valores, é negociar o valor, mas também garantir a permanência do André até o final do ano. Ele pode ser vendido, mas o Corinthians segurá-lo até o final do ano, é isso? Perfeitamente. É um dos pontos que a gente tem trabalhado muito, não abri para ninguém aí, estou abrindo para vocês agora aqui, mas a ideia é essa, de manter o André aqui na equipe. Não dá para a gente desmantelar a equipe. A gente precisa de jogadores, tem vários jogadores machucados, e nós precisamos manter a equipe aí. Nós estamos com transfer-ban, não podemos contratar ninguém nesse momento. Temos que pagar primeiro os salários, colocar os salários em dias, para depois a gente pagar o transfer-ban. Presidente, aqui é o Felipe Silva que está falando. Entrando nesse tema do transfer-ban e reforços, existe um prazo em que vocês pretendem derrubar essa punição imposta pela FIFA? E se o Memphis foi a grande contratação, ou a única, na verdade, contratação do Corinthians nessa janela de transferências, porque já que o prazo está se apertando, a janela de transferências se acaba daqui a pouco. O Memphis foi a única contratação que o Corinthians vai fazer nessa janela, presidente? Acredito que sim. A não ser que aconteça uma reviravolta, a gente consiga dinheiro aí de imediato, né, para poder pagar o transfer-ban aí, mas o prazo é muito curto. Acredito eu que a gente vai permanecer da forma que nós estamos aí. Eu acho que nós temos que nos preparar para a janela do final do ano. Essa é a expectativa nossa. Eu acho que a equipe, o próprio Fernando Diniz já falou que ele tem jogadores suficientes, evidentemente. Eu não vi em momento nenhum o Diniz pedir jogadores para nós aqui. Eu tive várias reuniões com ele, evidentemente, que muitas reuniões, né? Eu falo várias, mas são muitas reuniões, né? E nesse caso, por exemplo, o Diniz, em aspecto, nenhuma vez pediu qualquer tipo de jogador. Ele quer manter a equipe, ele trabalhou muito para a gente manter o Memphis Depay, e o Memphis Depay está aí. Olha, quero falar do jogo passado, jogou muito bem o jogo passado, pena que nós perdemos o jogo, mas ele jogou muito bem, toda a equipe, né? A gente, evidentemente que a gente controlou o jogo todo, e infelizmente em duas tacadas do Curitiba, eles acabaram fazendo 2 gols. Ô, amigo, só pra seguir aqui a pergunta, porque assim, eu tava lá em Curitiba, né? Acompanhei o jogo, estava lá na coletiva do Diniz, e ele fala justamente por isso, ele entende o momento do clube, ele fala que tem os transfer bans, que os jogadores voltando do departamento médico, junto com essa chegada do Memphis, que voltou muito bem fisicamente, que ele tem um elenco forte, que ele não precisa trabalhar com muitos jogadores. O Bruno chegou a perguntar, acho que passou um pouco batido essa questão do Breno Bidon. Se dá para assegurar que o Breno Bidon não será vendido, a gente sabe que o André está em negociação, mas quando o Diniz não pede jogadores, ele também conta que ele não vai perder atletas. Então a questão do Breno Bidon, como que fica? Não, também é isso aí. A única negociação que nós temos pela frente aí é o André, né, que vai chegar a proposta, não chegou ainda. Está todo mundo falando que vai chegar, mas até agora não chegou ainda. Chegando essa proposta, está dentro dessas características que eu acabei colocando aí, né? Para ele permanecer até o final do ano, é importante que a gente permaneça com a equipe aí até o final da Libertadores, até o final do Brasileirão. E o Bidon, por enquanto, permanece. Garantido. Tá. Pode ir, João. Amigos, posso fazer uma daqui? Eu tô com uma dúvida na minha cabeça, tem um claro, força, para perguntar pro presidente. Presidente, a gente olha aqui a Libertadores, o chaveamento, o Corinthians vai para uma quartas de final duríssima, passou pelo Rosário. Quando o senhor olha aqui, tem o Corinthians de um lado, o Flamengo de um lado, o senhor pensa nesse duelo, um Corinthians e Flamengo numa possível semifinal, e outra, uma final de Libertadores, Corinthians e Palmeiras, é a final dos sonhos do senhor? Olha, a gente, para ser campeão, nós não podemos escolher adversários. Então acontece o seguinte, o Corinthians vai passando passo a passo, jogo a jogo, nós não temos preocupações com quem vem, nós temos preocupação com quem vai, que somos nós. Olha aí. E no Sport Center, Felipe, ele falou assim, acho que pode até repetir, não é, João e Lili, vocês estavam o entrevistando, e ele falou, olha, tenho certeza que um título vem. O do brasileiro está um pouco mais distante, aí, de maior chance, ou vivíssimo, é a Libertadores, certo? O título, ele falou sobre o título. Desculpa aí que deu uma interrompida aqui falou, agora. Tem surpresa aí, ele falou isso no Sport Center. Vamos trabalhar. O silêncio também é importante, né? A gente trabalhar com afinco, não prometer coisas que
vão fazer promessas aqui e para a gente não tem promessas. A gente quer o objetivo, tem um objetivo traçado, né? Então, nós queremos um título ainda esse ano. Perfeito. Bruno? Presidente, naturalmente que o senhor aí com o João e com a Lili já falaram bastante da relação e do futuro, do presente do Memphis Depay, até a sua relação com o Memphis Depay. Eu vou fazer a pergunta agora numa outra ótica. Eu vou me aproveitar do tema Memphis Depay para te lançar uma questão que gerou muita repercussão, muita polêmica, muita discussão. O fato de a negociação inicial com o Memphis Depay ter sido travada pela presidência da mesma forma como havia acontecido em outras negociações. O Marcelo Paz, enfim, o departamento de futebol avançou com algumas conversas, negociações, entre elas o Alisson, o Rony, a venda do André para o Milan, que depois foi travada, e o Marcelo Paz, com o departamento de futebol, agilizou muita coisa, mas na hora do vamos ver, da assinatura, o senhor, o presidente, enfim, e os seus aliados, talvez, brecaram essas negociações. Como é que você avalia essa postura de o diretor pensar de uma forma, basicamente, o presidente pensar de outra forma, se isso é um problema, se isso é natural, e como é que é a sua relação hoje com o Marcelo Paz, diretor de futebol? A única coisa que eu tiraria da sua pergunta aí é que as pessoas, junto com o presidente, tomaram a decisão que você colocou aí. Não é verdade. O presidente tomou a decisão. Quem toma a decisão aqui é quem está com a caneta na mão, independente de pessoas que vêm aqui chorar ou pedir, não tem problema nenhum. Eu estou vendo o que é bom para a instituição. No caso, por exemplo, você falou do Alisson, se não me engano, lá que andou e depois Alisson, não conseguiu, a gente não tinha recurso financeiro. Existe uma reestruturação financeira dentro do Corinthians e ela deve ser cumprida exatamente dentro do que está estabelecido. Quando alguém passa daquele limite, ele está passando por conta própria. O Corinthians vai continuar focado no redução de custos. E quando a gente passa daquele limite, as coisas não acontecem. Tanto é que todos os casos foram assim. Tá? Aí tentaram conseguir, na questão do Alisson, um empréstimo do próprio empresário para o Corinthians. Eu falei, tudo bem, eu recebo, mas eu tenho que ser sincero com você. Quando eu vou te pagar, não sei. Não, aí eu não entro. Falei assim, então tudo bem, eu estou sendo sincero. Eu te pago quando eu puder. Devo, reconheço que devo, pago quando eu puder. Ele falou, você vai me colocar no RCE, como é que chama? RCE. Aí eu falei assim, claro, uma dívida que se eu não conseguir pagar, eu vou ter que colocar. Bom, aí eles correram. Acontece o seguinte, eu, por conta própria, não vou passar do limite estabelecido pela reestruturação financeira. Presidente, ainda em relação ao valor, né, de contrato e essa reestruturação e responsabilidade, como você tem falado, nesse novo contrato existe ali um acordo para o pagamento do que ficou pendente em dívida em relação ao contrato anterior. Inclusive aquelas 4 parcelas semestrais, certo? Que o Corinthians tem que pagar do que ficou devendo para o Corinthians, né? 10,5 milhões cada. Perfeito, de reais, né? E nesse contrato existe ali o Memphis abrindo mão de parte do valor, cerca de 20 milhões, se não me engano, você pode confirmar, mas que esse desconto cai a partir do momento que o Corinthians, se eventualmente o Corinthians não pagar a parcela dentro do prazo. Você tem essa segurança, essa garantia de que essas parcelas não serão atrasadas e pagas corretamente? Então, deixa eu colocar isso para você. Nós colocamos dentro do planejamento financeiro. Está lá dentro do planejamento financeiro que nós teríamos recurso durante o último dia do mês de janeiro. Só que nós colocamos também uma carência ali de mais 40 dias. Né? Nós teríamos 40 dias, se caso a gente não conseguir, nós temos 40 dias para a gente buscar esse recurso. Então ele está bem, o contrato está bem pró-Corinthians nesse sentido. Né? E também eu entendo que o Memphis quer receber o direito que ele tem, né? Ele deveria ter recebido esse dinheiro. Ele já ganhou esse dinheiro. Não foi uma questão que a gente está falando agora, que ele vai ganhar esse dinheiro. Já ganhou. Então a gente não pode contar com isso. Nós temos que contar que nós temos que pagar esse dinheiro na data exata. Pela reestruturação financeira, o dinheiro vai estar disponível para pagamento na data certa.
Perfeito. Eu ainda tenho mais duas em relação ao Memphis, tá? Tá, Lili e João, não sei se vocês têm relação a isso, Bruno. mas eu vou... fala, Tá bom, João. segue aí e vem pra cá também. Bora. Não, ia pedir uma gentileza de juntar as duas em uma pra gente liberar o presidente por 2 motivos. O presidente gentilmente atendeu a gente aqui um pouco mais cedo e Tá tem bom. um bolinho ali, ó, que ele chegou na sala, eu tô olhando pra ele. Tá com fome, né? meu Já filho? já, hein? Esse bolinho Já tá quentinho, com mas fome, né, mais filho? quentinho que esse bolinho é a pergunta do Bruno. Tá bom. Porque ele veio falando que tem Meio-dia, duas questões, rapaziada. eu quero saber. Então, ó, Eu também. Vamos lá, porque o presidente acho que verdade. tá sendo bastante atencioso e já está há um tempo com a gente desde o Sport Center. Então vamos lá, tem muita gente mandando pergunta aqui. Em relação ao Memphis, primeiro ele falou sobre ficar sabendo inicialmente que o contrato não seria renovado através de redes sociais. Eu queria que você confirmasse se realmente foi assim, tá? E se a questão do clipe, o quanto você foi pressionado a eventualmente até rescindir esse contrato. E se causou mal-estar até o fato do Paz ter curtido ali a postagem. E sobre a Safiel, muita gente pergunta aqui, presidente, sobre a questão, essa garantia que se a Safiel se dispor a pagar, a quitar a dívida da Arena, você assina então aquela carta de intenção e se vocês têm essa garantia mesmo de assinar, caso a Safiel se comprometa a pagar a dívida da Arena. Ó, eu vou fazer isso aqui para você, ó. Grava aí. Pagou a Arena do Corinthians, o presidente da mesma mesa assina o contrato vinculante, nem é não vinculante, é vinculante. Eu quero 600 milhões, pago a Caixa lá, se negociar 450, se negociar 400, não tem problema. O presidente assina e eu acho que aí vence o contrato, o tempo do presidente do Corinthians aqui, pega o meu chapéu e vou embora para casa. Então, tá gravado. Ok, gravado? presidente. Tá Grava aí. registrado aí, né, Bruno? Grava aí. Vocês gravaram, né? Só Alguém que apertou o acontece REC. o seguinte, Tá gravadinho, então. Ô, presidente, vamos fazer o seguinte? Ele falou sobre a questão aí do Memphis. sobre a questão aí do Memphis, né? Sobre o clipe. Se você quiser repetir a a gente pergunta. já falou isso, incomodou no primeiro momento, porque a gente não sabia, teríamos que conversar com ele, evidentemente, para saber qual foi o motivo de fazer aquilo lá, né? E ele falou que era arte, exatamente, sim. foi uma questão de arte e tal, e depois ele tirou aquela parte que queimava o escudo do Corinthians, né? Porque isso aí trouxe realmente eu mesmo fiquei muito incomodado com isso, né? Mas nós tivemos a oportunidade de conversar por telefone, ele logo soltou uma nota explicando o que era tal, isso minimizou muito a situação e eu acho que agora a gente tem que pensar em só jogar futebol, nós pensamos jogar aí, a gente dá estrutura para o futebol profissional, para o feminino, para a base, para a gente trabalhar. Agora, encerrado o caso Memphis, porque ele já está jogando, já jogou muito bem a última partida, eu gostei, ele está treinando todos os dias, está chegando cedo, está trabalhando, não tem problema nenhum. Então, vamos esquecer esse caso aí, que já é pôr uma pedra em cima, o tempo passou, já esquece, vamos... O Corinthians é o seguinte, é muito dinâmico, né? As coisas acontecem no dia a dia, então agora são problemas futuros que nós temos que resolver, problema de dívidas, problema de reestruturação administrativa, reestruturar, e eu tenho certeza que lá na frente vocês vão reconhecer esse trabalho que está sendo realizado hoje. Presidente, eu agradeço demais a sua atenção conosco, não só aqui do Fala Fonte, mas antes no Sport Center. Sei que no combo todo, não é, Lili e João, a entrevista foi bem longa, bem esclarecedora, com diversos assuntos, mais de uma hora, sim. E claro que todos os trechos também já estão sendo repercutidos nas nossas redes e também no espn.com.br. Obrigado, presidente, Lili e João. Amigos, obrigada aí, né, pra gente também ter participado. Vocês escutaram muito bem. O presidente mandou gravar. Grave aí que se pagarem a Safiel, se a Safiel quitar, né, o Química Arena, ele assina, pega o chapéu e vai embora. Palavras dele. E a Safiel vai fazer isso. Escreva aí, ó. Pode escrever. A Safiel vai quitar a Neoquímica Arena e vai assumir o controle do Corinthians. E você, o que pensa a respeito disso? Use aí o espaço de comentário, dê a sua opinião. Vai ser uma boa pro Corinthians, a Safiel? Rapaz, mano, agora eu fiquei pensando. E também fala a respeito do Cebolinha, mano.
Pode pintar dinheiro a qualquer momento. O presidente aqui falou também. O Corinthians é muito dinâmico. Pode pintar dinheiro a qualquer momento. O Corinthians tem a possível venda do André. O Corinthians tem o dinheiro da Conmebol. Só com a venda do André, quita o transfer ban. O dinheiro da Conmebol que vai entrar agora, que é premiação, paga os salários atrasados. Direito demais. Então, dá sim pro Corinthians ir buscar o Cebolinha. O Galo tá cantando, é uma bagunça da peste. Representa com like, fiel. Isso aqui é Corinthians. Tamo junto, fiel.